Glória a Deus, a paz de Deus, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Irmãos, eu estou muito feliz na presença de Deus e queria compartilhar a minha felicidade. Esses dias tenho meditado bastante nas obras que Deus já operou na minha vida e tenho visto que o canal tem atingido um crescimento muito considerável. E eu sou grato a Deus por isso e a todos os irmãos que nos deram essa oportunidade. Que Deus te abençoe grandemente. Para quem não me conhece, meu nome é Mário Roberto e você está no canal CCB Transparente. Você é bem-vindo aqui. Não importa se você é da congregação que está no Brasil ou de outra denominação, aqui a gente está se tornando, a gente está tentando, se tornando não porque somos uma família, né? Mas estamos tentando fortalecer esses laços. Porque toda família necessita ser administrada com alguma pitada de amor, algum toque de carícia, de comunhão, alimentar o seu lado emocional e cultivar a esperança, a fé, observar pontos de melhoria e traçar metas e trajetos que nos levem a melhorar na presença de Deus, a crescer espiritualmente e a não desanimar, não enfraquecer, não nos afastar da presença de Deus. Nesses últimos dias tenho meditado muito nas obras que Deus já fez na minha vida e nas que eu já ouvi que Deus operou na vida de muitos irmãos. O legal, irmãos, é que tem muita gente que não acredita, mas isso não enfraquece o poder e a grandeza da obra de Deus, isso só torna mais forte. Por quê? Porque primeiro que torna evidente e cumpre a palavra de Deus quando diz que a fé é dom de Deus. E se a fé é dom de Deus, muito provável e é evidente que não está com todo mundo. O nosso desafio é que as pessoas que não têm fé um dia possam alcançá-la através de alguma comunhão compartilhada, alguma palavra de fé e algum aguilhão, porque a palavra do sábio ela é como um aguilhão bem fixado e ela perfura o coração. Mas sem mais delongas, meus irmãos, eu vou contar aqui um relato. Diante de tantas obras que eu já alcancei na presença de Deus, uma das que mais me marcou, ela não pode ser chamada de milagre. Ela não pode ser chamada de maravilha, talvez. Mas, irmãos, já vi muito o operar de Deus, já viajei, visitei e vi muito o operar de Deus. Mas eu lembro quando eu era moço, e eu vou relatar para vocês a coisa que mais marcou minha vida, e eu não canso de contar isso para meus irmãos e amigos, companheiros e por onde Deus dá a graça de passar e conhecer pessoas. Eu lembro de um dia que eu estava muito triste e abatido espiritualmente, conflitado, vivendo os desafios, as inseguranças, medos e incertezas de um moço. Todas essas coisas são naturais e difíceis de traspassar, mas cada um tem que viver o seu desafio e superá-los com a força do Espírito e com a ajuda de Deus. Porque a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos pela ira do nosso próprio adversário. Mas eu lembro de um dia de sofrimento, conversando com meu irmão. Aliás, era de noite e as horas foram se passando e nós três conversando, eu, meu irmão de sangue, e o meu amigo, o irmão Cido, nós chamávamos de Cido. E nós estávamos ali conversando das coisas de Deus e lembrando coisas boas que Deus já fez, conversando da palavra, de quando Deus falou conosco e também das nossas mazelas e tristezas, das coisas que já haviam em tão pouco tempo de caminho nos ferido. Mas uma coisa transitava pela nossa conversa. A presença de Deus estava entre nós. Glória a Deus.
Irmãos, eu estava com certeza muito triste, meu irmão também. Eu não sei quem estava com mais problemas e a gente não vai contar aqui qual era a raiz do problema, da preocupação e da tristeza, porque isso não edifica. Mas conversando ali, as horas se passaram e avançaram muito. Ficou bastante tarde, a ponto de chegar um momento que nós não tínhamos mais nada para falar. Chega a hora de dormir, éramos moços, dependente dos pais ainda, e temos hora para entrar para dentro. Então o Cido se despediu de nós, e nós nos despedimos do Cido, com vontade ainda de permanecer ali naquela conversa por mais alguns minutos, mas não era mais possível. Então o Cido deu a paz de Deus, saudou-nos e foi embora. E eu e meu irmão entramos para dentro, tristes ainda, mas meditando em tudo que foi dito. E como na minha casa, uma casa simples, mas cheia da presença de Deus, nós dormimos num quarto, numa beliche, eu dormia na parte de baixo, aliás, meu irmão dormia na parte de baixo e eu dormia na parte de cima, e nós ficamos ali conversando e lamentamos alguma coisa. E eu sei que meu irmão estava muito triste, eu não tinha condição, não tinha argumento, não tinha em mim condição de fazer alguma obra para ajudar meu irmão. E eu fiquei muito abatido, sentindo-me impotente diante dessa situação de não poder ajudá-lo, não ter em mim conselhos, não ter em mim palavras, porque, como diz a própria palavra de Deus, um profeta não é honrado na sua própria pátria. Falar com os de casa é bastante difícil e a Irmandade tem conhecimento disso. Então a gente ficou ali buscando sono na escuridão, conversando, eu na parte de cima da beliche, ele na parte de baixo. E quando menos esperávamos, tarde da noite, passado alguns minutos ou horas, bateu na frente do nosso portão, alguém chamando desesperadamente, batendo palma. E eu não notei, de repente insistiu, e pela insistência eu ouvi o barulho e falei pro meu irmão. O nome dele é Marcos e eu chamo de Marquinhos. Falei, Marquinhos, tem alguém chamando aí. Então levantamos nós dois e fomos ver na porta da frente quem chamava. Corredor escuro, a rua escura, tarde da noite, quem estava na frente de casa? O irmão Cido estava na frente da nossa casa novamente. Só que dessa vez já de pijama, chinelinho, havaiana no pé. E nós fomos atendê-lo e não entendemos por que ele voltou depois de ter se despedido, depois dos nossos assuntos já terem se encerrado. E quando chegamos próximo deles, eu percebi que os seus olhos estavam cheios de lágrimas, estavam lacrimejantes, ele estava tremendo. E eu comecei a sentir a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu perguntei para o Cido, Cido, o que você está fazendo aqui, filho? O que acontece? Aconteceu alguma coisa na sua vida? Aconteceu alguma coisa na sua casa? Ele falou, não, irmão. Ele falou, fui para casa depois que me despedi de vocês e fui orar a Deus antes de dormir e apresentei vocês na oração. E na minha oração Deus me visitou e falou, volta lá na casa do irmão Mário e do irmão Marquinhos e dá um abraço no Marquinhos, que ele precisa dar um abraço hoje. Glória a Deus. Irmão, esse foi o feito, esse foi a obra, esse foi o caminho que Deus tomou. Eles choraram na frente da minha casa, eu chorei por minha vez. Sentimos a presença de Deus. E por mais que pareça, para muitos que não creem, impossível, aquele abraço libertou meu irmão por completo da tristeza, da sua angústia. Aquele abraço, ele cancelou alguma angústia no profundo do coração do meu irmão e no meu. O Cido se despediu de nós, só deu aquele abraço, ele não pregou nada. Ele não pegou carona nesse evento onde a gente já estávamos todos de coração dilatado e chorando para se aproveitar e fazer alguma pregação. Ele fez somente o que Deus mandou. Ele abraçou e foi embora.
E fica aqui, irmãos, esse relato, compartilho com vocês. Se você já viveu algo parecido, compartilha conosco aqui nos comentários. Deixa ali, participa com a gente aqui. Aqui, enquanto que no YouTube tem muita gente usando esse espaço para contaminar, ferir, prejudicar as pessoas, vamos fazer disso uma casa, um terreno preparado para a gente dar glória a Deus e aprender juntos. Deixe nos comentários o que mais te marcou nessa graça no seu tempo de caminho, seja ele um mês, um ano, 10 anos, 50 anos de caminho, não importa. Conta para nós aqui nos comentários o que Deus fez na tua vida que marcou a tua vida. Outro dia eu conto outros milagres, milagres mesmo, porque esse foi um sinal, mas que para mim e por meu irmão naquele dia, ele marcou-nos quase como se fosse um milagre. Deus abençoe a todos e a santa paz de Deus com todos.